Olá pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais uma aula, espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo da aula anterior e este é a continuação dele, tá bom? Então, o capítulo que nós estamos trabalhando é o capítulo 8 e ele aborda o processo de independência política tanto da África, já estudado na última aula, como da Ásia e da América Latina, tá? Então, aqui a gente tem um quadro resumo, um esquema resumo sobre esse contexto e o conteúdo que nós estamos especificamente trabalhando hoje é exatamente esse, sobre o processo de independência asiático e da América Latina. Então vamos lá. Como nós vimos na última aula, o processo de independência da África, ele contou com uma forte divisão, né, de movimentos, né, digamos assim. Como isso? Significa dizer que o processo de independência da África, ele teve duas vias, o que a gente chama de via pacífica, por meio de acordos, de alianças, e a via, digamos assim, violenta, via armada, tá? Com a utilização de guerras, especificamente também com o surgimento de guerras civis dentro dos continentes recém-libertos. O que há em comum entre os dois processos, tanto na África como na Ásia, é que eles tiveram grande apoio, grande incentivo logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, são dois momentos, aliás, são duas regiões, duas áreas do planeta que começam seu processo de libertação das metrópoles europeias, né? Ou seja, começam a se libertar do domínio político da Europa após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa começa a se desestruturar em termos de polos políticos, ou seja, no momento em que os principais líderes mundiais europeus começam a se reestruturar, né, após uma guerra. Então, eles, com problemas internos, acabam de uma forma ou de outra passando também a enfrentar problema nas antigas colônias. E aí, no caso da Ásia, né, nós vamos nos deter um pouquinho mais sobre o processo de independência da Índia, que culmina com a divisão do território em dois países, né, que são o Paquistão e a própria Índia, tá bom? Em 1947. Mas a principal marca, né, desse processo de independência asiático é a não utilização de violência. E aí a Índia especificamente vai falar, né, a gente vai observar falar sobre Mahatma Gandhi, que é um dos grandes nomes, né, desse movimento pacifista mundial e em específico indiano. Então a independência lá na Índia, né, acontece por meio de ações deliberadas da sociedade civil, né, o processo de desobediência às regras, às leis, mas sobretudo com o não uso da violência, tá bom? Então eu vou passar aqui o material para a gente começar a estudar e analisar melhor o capítulo. Então, de modo geral, tanto na África como na Ásia, no pós-Segunda Guerra Mundial, surgiram alguns movimentos que a gente chama de nacionalistas em prol da emancipação, ou seja, em prol da independência, e alguns desses movimentos eram claramente de caráter socialista, tá bom? Com uma ideia de uma sociedade igualitária, uma ideia onde o Estado governaria para o povo, pelo povo, ok? Então, nesse sentido, algumas das antigas colônias vão se tornar independentes, tá? A partir de processos de alianças políticas, enfim, de acordos, tá certo? Bem, aqui a gente tem alguns exemplos, eu não vou me deter muito neles, mas, por exemplo, as antigas colônias da Holanda, como a Indonésia, né, tiveram seus territórios independentes, tornados independentes, e aí ele vai citando aqui pra gente alguns casos, como o caso das Filipinas, que vai se tornar independente depois do domínio estadunidense. Também se vê independente nesse processo, né? No caso aqui a Indonésia, a antiga colônia holandesa, se torna independente por volta de 1949, e as Filipinas, né, que vai ter aí um domínio europeu, mas que também depois passa para o domínio dos Estados Unidos, se torna independente em 1946. Um caso importante a se considerar aqui, especificamente, é o caso da Indochina, que, sendo colônia francesa, né, da Europa, vai conquistar sua independência através de uma rebelião armada. Então, como a gente falou, a característica principal do processo de independência na Ásia é uma via pacífica, o que não quer dizer que em nenhum momento tenha havido o uso de violência. Em alguns casos, sim, e aí aqui a gente cita o primeiro, que é o caso da Indochina, que no final acaba sendo dividida em 3 países autônomos, 3 países independentes: Laos, Camboja e o próprio Vietnã. Vietnã, que por sua vez, a gente observou durante a aula sobre Guerra Fria,
também passa por um conflito interno, a chamada Guerra Fria vai interferir nesse contexto de independência do Vietnã, e o Vietnã acaba passando por um processo de divisão, onde nós tivemos o Vietnã do Norte, de orientação comunista, sendo formado em contrapartida ao Vietnã do Sul, de orientação capitalista, portanto, apoiado pelos Estados Unidos, enquanto o outro apoiado pela União Soviética. E aí, em 1976, acontece novamente uma unificação, tá bom? Aí ele vai falar aqui sobre as colônias britânicas, que também passam por um processo de independência usando as duas vias, tá? Não foi tão comum, mas foi utilizada a via armada também. E aí o processo aqui da Índia, de independência da Índia, em 1947, tá? Que vai levar aí a formação daqueles dois países que a gente falou, Paquistão e a própria Índia. Mas também eram colônias inglesas que se tornaram independentes e que hoje até inclusive estão com outro nome. A Birmânia, o Ceilão, né, que vão se tornar Myanmar e o Sri Lanka. Butão, Federação da Malásia, e aí a gente vai observar também uma nova divisão, a formação de Singapura e da Malásia, tá certo? Nessa antiga confederação, Federação da Malásia. Bem, passando adiante, nós vamos ver aqui o mapa, né, como fica o sudoeste asiático. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, melhor baixar. O sudoeste e o subcontinente da Índia, indiano. Então, nós temos aqui de 1945 a 1984, como é que estava aqui o território da Índia. Gente, lembrando, tá? A Ásia, ela está geograficamente colada, tá, ao continente europeu, mas ela tem uma proximidade muito grande com a Ásia, tá? Com a África, perdão. E aqui a gente observa no território da Síria, né, ó, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui, tá? O território da Síria, né, com esse estreito aqui pela região da Península Arábica, tá bom? Então, é o que liga a África à Ásia, passagem territorial. Então, aqui a gente tem em verde os países que se tornaram independentes entre 1945 e 1959. Esse tonzinho aqui de violeta, de roxo, que são os países que se tornaram independentes em 1960 e 1984, ou seja, bem recente, né? A gente tem aqui, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, na Península Arábica, a República Democrática Popular do Iêmen, aqui também Bangladesh, vocês têm, né, esses territórios aqui, com esse tonzinho mais de lilás. A área contestada pela Índia e pelo Paquistão, que é essa região aqui em marrom, tá? E os países asiáticos criados antes de 1900, do laranja, que aí a gente tem especificamente o caso da China, da Tailândia e do Japão, sendo que os grandes líderes, né, nesse processo também são o Japão e China. E um rosazinho aqui mais claro, que é esse outro tom, que são os países criados entre 1900 e 1944, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso específico da União Soviética, grande líder do movimento socialista, que é um país bicontinental, ou seja, é um país que tem territórios tanto na Europa como na Ásia. Na Europa, o território é o da União Soviética, liderança, né, desse movimento socialista, e na Ásia, né, vai se tornar o que a gente hoje conhece como Sibéria, tá bom? Então, a gente passa aqui adiante para discutir um pouquinho sobre a independência política da Índia, né, e o caminho, né, a utilização da não violência. Então, de modo geral, conquistada, lembrando, né, dominada pelos ingleses, a resistência da Índia vai ganhar mais força, né, sobretudo com a Segunda Guerra Mundial, mas ela já começava a crescer o processo, a busca pela independência, ainda depois da Primeira Guerra Mundial, tá certo? A Primeira Guerra é essa que terminou com a vitória, né, da Inglaterra na guerra, a vitória da França, da União Soviética, mas que, de modo geral, não trouxe grandes modificações para as colônias inglesas, que, pelo contrário, a Primeira Guerra trouxe cada vez mais destruição para o mundo, tanto para os países vencidos como para os vencedores, tá? Então, terminada a Primeira Guerra, houve um grande aumento, né, nos preços dos produtos, a propagação da miséria aumenta, ou seja, a situação econômica mundial não foi melhorada por conta da vitória, tá, desses países que lideravam a política mundial. Pelo contrário, essas nações, né, vencedoras, tiveram aí grandes conflitos internos, mas também produziram problemas para as nações colonizadas. E aí a gente vai observar o aumento também do desemprego, o aumento de impostos, enfim, tudo isso gera um conflito
uma crise econômica muito grande. E aí, nesse caso, a Índia, né, vai ser um dos grandes exemplos a se observar por causa da grande condição de miséria em que eles viviam, e aí a liderança de Mahatma Gandhi no processo de independência, tá bom? Em 1919, a Inglaterra vai tomar medidas que vão diminuir cada vez mais os direitos civis da população, e aí surge essa grande figura, né, de Mahatma Gandhi, para liderar o processo de independência. Então, os pensamentos e ideologias de Gandhi sobre a independência basicamente eram a resistência pacífica, tá certo? A gente tem aqui a resistência pacífica e a desobediência civil, ou seja, desrespeitar normas, leis, né, que vão ganhando cada vez mais o apoio popular, nessas ideias dele ganham apoio popular, e também o respeito internacional, porque ele consegue medidas que vão aos poucos libertando a Índia do domínio da Inglaterra. Mas após a Segunda Guerra Mundial, tá, a grande crise econômica pela qual a Alemanha passa, a Grã-Bretanha de modo geral, e o aumento também da pressão das populações, os movimentos que defendiam essa emancipação da Índia, a independência da Índia, vão se tornar mais populares e a Índia finalmente consegue a sua independência em 1947. Então, é um processo de luta interna, mas também com apoio externo. Mas isso não quer dizer que dentro da Índia não houvessem conflitos. E aí um deles, a gente vai observar aqui, vai fazer com que a Índia seja dividida, né, por critérios religiosos entre dois territórios. Então, a Índia vai ser dividida em Índia, território da Índia, e o território do Paquistão, exatamente com base nas suas religiões. O Paquistão de orientação muçulmana e a Índia de orientação hinduísta, tá bom? E aí nós temos aqui um novo surgimento de nação. Bem, passando aqui adiante, nós vamos agora trabalhar sobre o processo da independência nacional, né, da América Latina e o surgimento do fenômeno chamado populismo, um modelo de governo. Gente, em específico, essa ideia de independência latino-americana, ela acontece de maneira bem mais distinta, digamos assim, do processo de independência da África e da Ásia, tá? Primeiro, a gente tem que entender que esse processo de independência, ele vai ter uma clara motivação nacionalista, tá? E vai começar pelo México bem antes de todo esse processo de guerra civil, de guerra fria, das guerras mundiais, tá bom? Lá por volta de 1910, quando acontece no México uma revolução que começa a espalhar pela América Latina esses ideais de independência e de libertação, tá bom? Eles rejeitavam basicamente o internacionalismo ou a ação de estrangeiros dentro das nações da América Latina. E principalmente uma busca pela maior valorização cultural, por uma maior valorização das características da população mexicana, né, já que essa revolução inicia-se lá no México, a valorização da cultura e da mestiçagem também, né, da mistura das raças, e aí tanto usando a raça dos brancos, os negros e os índios, tá bom? Que é a base de toda a população da América Latina. Então nós aqui no Brasil, por exemplo, nós somos uma mistura racial que envolve as três raças, né? Os brancos, europeus, especificamente os portugueses, mas também os índios e os negros. Isso foi comum em toda a América Latina, tá bom? Então, o que marca esse processo de nacionalismo é exatamente essa exaltação dos valores das nações americanas, latino-americanas, tá? E aí, quando a gente fala de nações latino-americanas, é exatamente, desconsidera só o Canadá e os Estados Unidos, lá no norte da América, e aí já pega o México, na América do Norte, pega toda a América Central e a América do Sul, onde está o Brasil. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de América Latina. São os territórios que vêm do México até o Brasil, tá? Bem, o México, ele tinha uma tradição indígena muito forte, né? Os índios que habitaram a região do México, tanto os astecas, né, como os incas, são um povo muito forte, né, culturalmente. Então, a gente observa aqui, por exemplo, algumas figuras de destaque, aí em específico, Diego Rivera, na arte, né, na cultura. Então, Diego Rivera, Frida Kahlo, que são nomes que se destacaram nesse processo de demonstração da cultura como uma valorização cada vez maior. O conflito que acontece aqui vai ser também prolongado ao longo dos anos. Então, várias questões vão ser motivadas ou vão ser motivadoras para o processo de libertação política do restante da Europa e até da América. Uma coisa importante que a gente vai observar também é a influência de acontecimentos nos Estados Unidos, como a crise de 29, que vai trazer prejuízos para o restante da América. O Brasil, por exemplo,
deixou de vender o café para o seu maior comprador, que era os Estados Unidos, e com isso, né, nós vamos perder mercado e vamos ter medidas para, por exemplo, comprar esse café e queimar as sacas excedentes. Com dinheiro público, né, o governo age dessa maneira para proteger os cafeicultores. Mas isso também acontece em outros países, né? Com a crise, os Estados Unidos deixaram de comprar, não só do Brasil, como de outras nações. E, de modo geral, essa crise vai gerar uma instabilidade política muito grande nos governos da América Latina e vão dar início a golpes de Estado em toda a região. Tá? A gente vai citar aqui alguns exemplos. Gente, eu estou passando o livro para vocês acompanharem a leitura, já que não dá para a gente fazer essa leitura completa em 20 minutos, tá bom? Então, o Chile, por exemplo, a gente vai observar aqui o processo de independência dele. E como essa crise interna se deu também lá, a gente observa que entre julho de 1931 e outubro de 32, o Chile teve pelo menos 9 presidentes. Então, isso mostra uma instabilidade política muito grande, tá certo? Mas, de modo geral, eles criticavam essa grande interferência dos países estrangeiros no território nacional, tá bom? E o que era esse fenômeno do populismo? Gente, de modo geral, e aí em amarelo aqui eu coloco sempre essas definições, o populismo ele foi um movimento político, um fenômeno político, por assim dizer, que levava uma figura dentro da sociedade a se destacar como um possível salvador, um possível líder, né, para sair da crise, para eliminar a crise política, a crise econômica pelo qual o país vivia. Então aqui eu destaquei para vocês, né, que eles se dirigiam diretamente à população sem depender da mediação dos partidos, ou seja, sem precisar da intervenção dos partidos políticos. Eles se apresentavam como defensores do povo, que tratavam como uma única massa homogênea, ou seja, o povo era uma única entidade, todos iguais, como se não houvesse divisões de classe ou grupos de interesses distintos. Dessa maneira, procuravam conquistar a lealdade das camadas populares, manipulando-as para que não se rebelassem. Então, de modo geral, o populismo ele vai ganhar a simpatia da população, promovendo políticas de exaltação do trabalhador, de valorização das classes mais baixas, para assim garantir o apoio, né, deles. Aqui nós temos o caso de Getúlio Vargas, né, que vai ter um governo populista, mais especificamente a segunda fase desse governo dele, mas lembrando, Getúlio governa 2 vezes, né, no Brasil, de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54. Lázaro Cárdenas também no México, José Maria Velasco Ibarra no Equador, Jacobo Arbenz na Guatemala e Juan Domingo, esse é um dos mais conhecidos, né? Juan Domingo Perón na Argentina, e aí a figura da esposa, né, dele também, a Evita Perón, é um dos grandes nomes desse movimento populista lá na Argentina. Bem, continuando aqui, né, nós temos a América Latina e o processo de industrialização. Uma vez que a economia entrou em crise com a queda da Bolsa de Valores de 29, a América Latina se viu obrigada a substituir as exportações que fazia para os Estados Unidos por um processo interno cada vez mais vantajoso para eles, né? E uma das consequências foi o desenvolvimento das indústrias internas, das indústrias locais. Isso faz com que haja um processo de industrialização, tá bom, na América Latina, para substituir, para estimular, né, cada vez mais o crescimento econômico. Com o aumento da industrialização, também acontece um processo de crescimento das cidades. As cidades vão ampliar a sua população e também o desenvolvimento delas, né? E isso, obviamente, vai gerar um crescimento econômico, desenvolvimento da economia, tá bom? Isso é basicamente o que tem escrito aqui. Eu já fiz um resumozinho para vocês aqui na lateral, tá certo? Para a gente poder dar seguimento. E aí, a questão da guerra ao comunismo, né, dentro desse contexto da independência dos países outrora dominados pela Europa, há uma clara ação, né, da Guerra Fria nesse contexto, e aí a gente observa que, no caso aqui da América Latina, por exemplo, a grande figura dos Estados Unidos, né, politicamente falando, os Estados Unidos ele não dominava essas outras nações da América, mas tinha uma influência econômica muito forte. E essa influência também se tornou uma influência armada no momento em que os Estados Unidos e a União Soviética se veem às voltas com a Guerra Fria. Tá? Então, os governos latino-americanos foram pressionados realmente pelos Estados Unidos a intensificar o combate ao comunismo. Nesse sentido, a gente vai observar, por exemplo, a criação da OEA, tá bom? Que é a Organização dos Estados Americanos, que vai basicamente ser a grande líder desse processo ideológico dos Estados Unidos capitalista,
contra o socialismo. E a sua função era garantir a segurança do continente diante do crescimento, né, do avanço dos comunistas. Gente, os Estados Unidos queria realmente um domínio maior sobre a América, né? E aí era inaceitável para eles o surgimento, o crescimento do socialismo em pleno continente americano. A Guerra dos Mísseis, né, a crise lá em Cuba, foi um exemplo muito claro disso. Os Estados Unidos se viu ameaçado por um vizinho seu, né? O território cubano é um território vizinho aos Estados Unidos e que aderiu ao modelo socialista, portanto, era uma ameaça para o capitalismo americano. E em 1962, por exemplo, ainda foi mais grave esse processo quando os Estados Unidos se viu ameaçado, né, com mísseis da União Soviética em pleno território cubano, voltados para o território dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fazem um bloqueio econômico, um bloqueio a Cuba, proíbe os países aliados e o seu território de comercializar com os cubanos e exige a retirada desses mísseis, né? O que de fato vai acontecer, evitando assim uma guerra aberta entre Estados Unidos e aliados da União Soviética. Então aqui eu tenho também esse resumozinho que eu coloco para vocês, é uma forma de vocês acompanharem. Então, Cuba, vizinha dos Estados Unidos, ao aderir ao sistema econômico socialista, tornou-se uma ameaça ao sistema capitalista que os Estados Unidos queriam implantar no restante da América. A crise dos mísseis de 1962 só agravou essa ameaça de crescimento do socialismo na América. Eu já tinha falado sobre essa crise dos mísseis quando a gente abordou o capítulo 7 sobre a Guerra Fria, tá bom? Aqui a gente tem um pequeno texto sobre o maio de 1968 na França, nessas ideias, a juventude universitária e as ideias de uma nação mais democrática, né? A juventude lutando pelos direitos de igualdade e solidariedade. E aí a questão do surgimento das ditaduras dentro das nações, sobretudo das nações latino-americanas. Gente, essa guerra contra o comunismo na América Latina vai ter como grande desfecho, como grande consequência, o surgimento de líderes, de pessoas que vão se dizer capazes de reerguer as suas nações, pessoas capazes de acabar com a inflação, com a corrupção, mas que para isso precisariam de um pulso forte, de mãos fortes, de um controle político muito grande nas suas nações, nas suas respectivas nações. Então, eles foram apoiados pelos Estados Unidos para tomar o poder nas nações com a justificativa de combater, né, com a promessa de combater o crescimento comunista. Então, nesse sentido, governos extremamente autoritários, violentos, arbitrários, surgiram nas nações da América. E aí nós temos aqui no Brasil o exemplo das Forças Armadas, que vão adotar um regime ditatorial de 1964 e vai até por volta de 1985. Aí nós temos também Bolívia, nós temos Argentina, Peru, né, todos esses casos aí que vocês estão observando. De modo geral, eles agiram do mesmo jeito, né, pressionando todo e qualquer inimigo, perseguindo, inclusive matando seus inimigos, instaurando na sociedade civil caos, na medida em que ela perde os seus direitos de ir e vir, na medida em que elas perdem as suas liberdades civis. Muitos países tiveram, né, movimentos da juventude, movimentos de famílias contra esses abusos, contra essas arbitrariedades. Aqui, por exemplo, a gente tem nós temos um caso desse, né, da luta de famílias em prol dos desaparecidos de guerra. Nesse caso aqui, especificamente, as Mães da Praça de Maio, né, que é uma associação de mulheres cujos filhos desapareceram durante a ditadura militar argentina, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem basicamente esse processo de formação, tá bom? De nações cujos regimes de governo passaram a ser a ditadura militar. Então, depois da independência política, depois da libertação das nações da Europa, os países da América Latina, e aí o Brasil, por exemplo, vai conquistar sua independência através de uma aliança, de um acordo político feito entre Portugal e Brasil, por intermédio da Inglaterra, né? Então, esse acordo político garantiu a nossa independência, mas alguns anos depois, basicamente em 1964, o Brasil enfrenta uma crise política muito grande que culmina com a formação do regime militar. Então, esses governos militares vão surgir depois dos processos de independência. Então, aqui eu fiz novamente o resumo, né, mas para mostrar que esses governos militares eles se diziam capazes de restaurar a crise econômica que já vinha lá desde 1929. Então, o resumozinho que eu coloquei para vocês diz que quanto mais as economias dos países latino-americanos se abriram para o mercado externo, ou seja,
especificamente para outras nações da América Latina, vendendo mercadorias, aceitando empréstimos, mais dependentes eles ficaram do capital estrangeiro. Quanto mais eles vendiam, né, para esses países, mais dependentes do capital estrangeiro eles ficavam. Então, quando esse recurso diminuiu, com a crise de 29, por exemplo, as economias locais entraram em crise, tá? Então, isso aí foi o que a gente trabalhou até agora. Ele vai citar aqui o caso do Chile, né, com o Augusto Pinochet, vai citar outros exemplos. O Brasil a gente vai trabalhar nele no capítulo posterior, então ele não vai citar tanto assim o caso brasileiro, mas apenas os pontos importantes, como, por exemplo, o período do milagre econômico durante o governo militar, né, de Médici. E aí nós temos aqui, tá, a recessão econômica, que vai ter uma grave ação sobre essas ditaduras militares na América Latina e que vai contribuir para enfraquecer esses movimentos, porque eles se diziam capazes de restaurar a ordem, mas de fato não conseguiram recuperar a economia como um todo. Com algumas pequenas exceções, durante um curto período de tempo, os regimes militares acabaram mantendo a crise econômica, tá bom? E aí, aos poucos, a luta pela democracia começa a reinar, começa a existir, tá, nesses países. Gente, aqui a gente tem algumas imagens, né, e a análise dessas imagens aqui para ser discutida, mas aí eu vou deixar para vocês, tá bom? Aqui a imagem só para vocês acompanharem posteriormente. É só discutindo aqui quem são as personagens que aparecem, tá bom? Nesse painel, que é um mural, na verdade, né, o Sonho de uma Tarde Dominical, na Alameda Central mexicana, tá bom? Então, a gente tem aqui o final desse conteúdo, eu espero que vocês tenham assimilado. O processo de independência da Ásia foi muito parecido com o da África, o da América Latina foi bem antes do processo da Segunda Guerra Mundial, foi ainda no início do século XX, 1910, com o movimento da Revolução Mexicana. Trouxe como consequências o processo de industrialização, em maior parte da América Latina, trouxe também uma política de combate ao comunismo após a Segunda Guerra Mundial, e trouxe novos governantes que passaram a criticar as antigas oligarquias e mudaram as suas práticas políticas. E que, de modo geral, eles acabaram trazendo aí golpes militares ou regimes militares que passaram a dominar a América Latina a partir da década de 60, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha minimamente ficado compreensível para vocês. Aproveitem o vídeo para dar um pausa aí lendo o capítulo, tá? Quem está interessado nesse conteúdo também pode utilizar a internet como fonte de pesquisa a mais. Vou deixar um formulário para vocês. Esse material contém tanto o processo de independência da África, que vocês já estudaram, como da Ásia e da América Latina, ok? Fiquem todos bem, até a nossa próxima aula. Tchau!